Imagine ficar preso no lugar mais extremo do planeta, onde o frio não apenas machuca, ele literalmente tenta apagar qualquer sinal de vida. A Antártida, considerado o ambiente mais hostil do mundo, registra temperaturas absurdas, ventos violentos e um isolamento quase impossível de imaginar. Não existe cidade, abrigo fácil ou ajuda rápida. Apenas gelo infinito, silêncio absoluto e uma natureza brutal. Entre os lugares mais perigosos do mundo, poucos se aproximam desse cenário extremo. É uma verdadeira demonstração da força da natureza, onde sobreviver já se torna uma vitória diária. E foi exatamente nesse ambiente congelado que uma das histórias mais inacreditáveis da sobrevivência humana aconteceu. Tudo começou em 1914, quando o explorador Ernest Shackleton decidiu liderar uma missão considerada impossível, atravessar completamente a Antártida. A expedição ficou conhecida como Expedição Transantártica Imperial, um dos projetos mais ousados da história da exploração humana. Para enfrentar esse desafio extremo, ele embarcou no lendário navio Endurance, cujo nome significava resistência, uma palavra que ganharia um significado muito mais profundo. O plano parecia épico: cruzar um continente congelado sem tecnologia moderna, sem GPS e sem qualquer possibilidade real de resgate rápido. Era uma jornada contra o desconhecido, onde cada passo poderia significar vida ou morte. Mas o que parecia uma missão histórica, rapidamente se transformou em um pesadelo gelado. O navio Endurance ficou preso entre enormes placas de gelo, sendo lentamente esmagado pela pressão brutal do oceano congelado. A tripulação ficou isolada por quase 2 anos, vivendo em um ambiente hostil, cercado por temperaturas mortais e ventos capazes de destruir qualquer abrigo improvisado. A sobrevivência na natureza nunca foi tão extrema. Eles precisaram lutar contra fome, frio, desespero e a constante ameaça de desaparecerem para sempre naquele vazio branco. Quando o inverno antártico começou a se fechar ao redor da expedição, a situação ficou ainda mais desesperadora. O navio Endurance acabou aprisionado pelo gelo do perigoso Mar de Weddell, uma das regiões mais inóspitas do planeta. Diferente de um lago congelado, o gelo antártico se move constantemente, empurrado por correntes e ventos violentos. Placas gigantescas começaram a pressionar o casco do navio lentamente, produzindo sons assustadores de madeira quebrando. A cada dia, a tripulação percebia que estava presa em uma armadilha natural impossível de controlar. Não havia motores fortes o suficiente para escapar daquela prisão branca. Meses se passaram até que o inevitável aconteceu. A força brutal do gelo esmagou o Endurance como se fosse feito de papel. Estrondos ecoaram pela escuridão congelada, enquanto a estrutura do navio se partia lentamente diante dos olhos da tripulação. O abrigo, que representava segurança, desaparecia pouco a pouco, levando junto suprimentos, equipamentos e esperança. Para homens presos em um ambiente hostil, perder o navio significava algo ainda pior do que ficar isolado. Significava perder qualquer sensação de proteção contra uma das forças mais extremas da natureza. O oceano congelado engoliu os restos da embarcação, transformando aquela missão histórica em uma luta desesperada pela sobrevivência. Sem alternativa, os exploradores liderados por Ernest Shackleton precisaram improvisar um acampamento sobre enormes plataformas de gelo flutuantes. Não existia terra firme, apenas blocos instáveis que rachavam, giravam e se moviam silenciosamente pelo oceano congelado. Dormir se tornou perigoso, porque uma simples fissura poderia abrir durante a noite e separar homens do resto do grupo. Cozinhar era difícil, caminhar era arriscado, e o frio parecia atravessar roupas, pele e ossos. A sobrevivência na Antártida não dependia apenas de comida, dependia de manter a mente forte diante do isolamento absoluto. Cada amanhecer significava mais um dia vencido em um dos lugares mais extremos do planeta. Com o passar dos meses, a fome começou a se tornar uma ameaça tão perigosa quanto o frio. Os suprimentos recuperados do navio Endurance diminuíam rapidamente e cada refeição precisava ser calculada com cuidado. Em um ambiente onde não existia vegetação, caça abundante ou qualquer possibilidade de resgate, os exploradores perceberam que depender apenas das reservas significaria morte certa. Foi então que começaram a caçar animais típicos da região, como focas e pinguins. Esses animais representavam muito mais do que alimento. Eram literalmente a diferença entre sobreviver ou desaparecer naquele deserto congelado. Naquele cenário extremo,
A natureza selvagem se tornou ao mesmo tempo ameaça e salvação. Os homens passaram a utilizar absolutamente tudo o que conseguiam obter das presas. A carne fornecia energia para enfrentar temperaturas brutais, enquanto a gordura animal era essencial para manter o corpo aquecido. Espécies como o pinguim imperador e focas, adaptadas ao gelo, se tornaram parte fundamental da sobrevivência do grupo. A gordura também servia como combustível improvisado, permitindo criar pequenas chamas para cozinhar alimentos e derreter neve. Nada era desperdiçado. Pele, gordura e carne tinham função vital dentro daquele ambiente hostil. Em situações extremas, a adaptação deixa de ser escolha e passa a ser questão de sobrevivência absoluta. Outro detalhe crucial era a água potável. Muitos imaginam que basta comer neve para matar a sede, mas isso poderia ser fatal. Consumir neve diretamente faz o corpo gastar energia para aquecê-la internamente, reduzindo ainda mais a temperatura corporal, algo extremamente perigoso em um lugar como a Antártida. Para evitar isso, os exploradores derretiam gelo utilizando fogo produzido com gordura animal. Era um processo lento, trabalhoso e essencial para continuar vivos. Essa improvisação mostra como a inteligência humana pode superar ambientes extremos, transformando recursos limitados em ferramentas de sobrevivência. Em um dos lugares mais perigosos do mundo, pequenos detalhes podiam decidir quem viveria para contar a história. Mas, conforme os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, ficou claro que o frio extremo não era o único inimigo. A verdadeira batalha acontecia dentro da mente. Historiadores que estudaram a jornada de Ernest Shackleton afirmam que o maior risco não era apenas congelar ou passar fome, era perder a esperança. O isolamento absoluto da Antártida criava um ambiente psicológico devastador. Sem perspectiva de resgate, cercados por gelo infinito e noites longas, qualquer pensamento negativo poderia crescer rapidamente. Em um ambiente hostil, a mente humana pode se tornar tão perigosa quanto a própria natureza extrema. A rotina repetitiva, o silêncio constante e a ausência de contato com o mundo exterior começaram a afetar emocionalmente os homens. Alguns lidavam com medo silencioso, outros com ansiedade, exaustão e pensamentos de desistência. O perigo psicológico era invisível, mas extremamente real. Em expedições de sobrevivência, perder a vontade de continuar pode ser fatal, porque a falta de motivação faz as pessoas abandonarem cuidados básicos, disciplina e atenção. Não bastava apenas ter comida e abrigo improvisado. Era necessário manter o espírito vivo. A sobrevivência extrema exige mais do que resistência física, exige controle emocional diante do caos. Foi nesse momento que Shackleton mostrou por que sua liderança entrou para a história. Ele entendeu que precisava manter todos ocupados para impedir que o desespero dominasse o grupo. Criou rotinas rígidas, distribuiu tarefas diárias e estabeleceu horários para limpeza, caça, manutenção e até momentos de lazer. Pequenos jogos, conversas e atividades coletivas ajudavam a manter a mente focada. Essa disciplina criava a sensação de propósito, algo essencial para sobreviver em um dos lugares mais extremos do planeta. Shackleton não salvou apenas corpos congelados, ele protegeu a saúde mental da tripulação, mantendo viva a esperança quando tudo ao redor parecia perdido. Mas o gelo que antes servia como abrigo começou a se transformar em uma nova ameaça. As plataformas flutuantes passaram a rachar com frequência, abrindo fendas perigosas e tornando impossível permanecer ali por muito mais tempo. Shackleton percebeu que esperar significava correr o risco de desaparecer junto com o gelo. Então veio uma das decisões mais arriscadas de toda a jornada: abandonar o acampamento improvisado e partir em pequenos botes salva-vidas. Não havia conforto, estabilidade ou proteção, apenas homens cansados, cercados por um oceano congelante, tentando sobreviver em águas mortais próximas de 0 graus Celsius. A travessia pelo mar Antártico foi brutal. Ondas violentas atingiam os barcos sem parar, enquanto ventos extremos empurravam as pequenas embarcações para direções imprevisíveis. Navegar naquele ambiente era quase impossível, especialmente sem tecnologia moderna. O simples ato de remar exigia esforço absurdo, porque o frio drenava energia rapidamente. Cair na água gelada significava morte em poucos minutos, devido à hipotermia severa. O Oceano Antártico se mostrava tão cruel quanto o gelo que haviam deixado para trás. A sobrevivência dependia de equilíbrio, coragem e uma resistência mental quase inacreditável. Depois de dias enfrentando ondas e temperaturas extremas,
finalmente avistaram terra. O grupo chegou à isolada Ilha Elefante, uma ilha remota cercada por rochas, vento cortante e gelo. Não havia vegetação, abrigo natural confortável ou qualquer sinal de ajuda humana. Ainda assim, pisar em terra firme representava algo gigantesco. Pela primeira vez em muito tempo, eles não estavam sobre gelo quebradiço ou barcos vulneráveis. Aquela ilha parecia inútil para qualquer pessoa comum, mas para homens à beira do limite era uma vitória enorme. Uma pequena pausa em meio ao caos absoluto. Mesmo com a chegada à Ilha Elefante, a situação continuava desesperadora. A ilha não oferecia resgate, comida suficiente ou qualquer chance real de sobrevivência a longo prazo. Permanecer ali significava esperar pela morte lenta causada pelo frio e pela fome. Foi então que Ernest Shackleton tomou a decisão mais arriscada de toda a expedição. Ele escolheu partir em um pequeno bote junto com 5 homens, deixando o restante da tripulação para trás com a promessa de voltar. Não havia garantia de sucesso, apenas a esperança de encontrar ajuda em algum lugar além daquele oceano brutal. A embarcação escolhida foi o pequeno bote conhecido como James Caird, adaptado para enfrentar um dos mares mais violentos do planeta. Eles navegaram pelo traiçoeiro Oceano Antártico durante 16 dias seguidos, enfrentando ondas gigantes, frio extremo e ventos capazes de virar qualquer embarcação. Dormir era quase impossível, comer era limitado e o corpo permanecia constantemente molhado. A cada tempestade, parecia que o oceano tentava engolir o pequeno barco. Mesmo assim, Shackleton manteve a rota, guiando os homens por águas desconhecidas sem mapas precisos ou tecnologia moderna. Era uma missão praticamente impossível, mas abandonar a tentativa nunca foi uma opção. Quando finalmente alcançaram a remota Geórgia do Sul, o sofrimento ainda estava longe do fim. Eles chegaram ao lado errado da ilha, separados das estações baleeiras por enormes montanhas cobertas de neve e gelo. Sem trilhas, sem equipamentos adequados e completamente exaustos, precisaram atravessar o interior da ilha em uma jornada extrema de mais de 36 horas sem descanso. Improvisaram pregos nas botas para ganhar aderência nas encostas congeladas, avançando por terrenos perigosos, onde qualquer erro significava cair em abismos. A travessia foi tão brutal que ninguém havia cruzado aquela região antes. Depois de atravessar montanhas congeladas e sobreviver a um oceano mortal, finalmente surgiu um sinal de esperança. Em Geórgia do Sul, Shackleton e seus homens conseguiram chegar até uma estação baleeira, onde encontraram trabalhadores e pediram ajuda imediatamente. Era a primeira vez, em muitos meses, que viam sinais reais de civilização, mas a missão ainda não estava concluída. Os companheiros permaneciam presos na distante Ilha Elefante, aguardando por um resgate que talvez nunca viesse. Shackleton sabia que não podia descansar enquanto todos não estivessem seguros. Ele prometeu voltar e estava disposto a cumprir essa promessa, custasse o que custasse. O gelo antártico, porém, continuava sendo um inimigo implacável. Diversas tentativas de retorno fracassaram, porque embarcações não conseguiam atravessar as águas congeladas. O tempo passava, e cada dia aumentava o risco para os homens abandonados na ilha. Mesmo assim, Ernest Shackleton não desistiu. Após várias tentativas, finalmente conseguiu retornar com um navio capaz de romper parte do gelo e alcançar a região. O momento do reencontro foi histórico. Depois de quase 2 anos enfrentando um dos ambientes mais mortais do planeta, Shackleton conseguiu encontrar todos os companheiros ainda vivos. Nenhum homem havia sido perdido naquela jornada impossível. O resultado dessa expedição continua impressionando historiadores até hoje. Dos 28 integrantes da missão da Expedição Transantártica Imperial, todos sobreviveram. Em um continente conhecido por temperaturas extremas, isolamento absoluto e perigos ocultos da natureza, ninguém morreu. Isso transformou Shackleton em símbolo mundial de liderança, resistência e sobrevivência extrema. A história mostra que, muitas vezes, o maior fator de sobrevivência não está apenas na força física, mas na capacidade de manter esperança quando tudo parece perdido. Persistência, disciplina, união e controle emocional podem ser tão importantes quanto comida, abrigo e calor. Em um dos lugares mais extremos da Terra, a maior vitória não foi vencer o frio, foi não desistir. Se você gosta de histórias reais, lugares extremos e sobrevivência em ambientes hostis, já se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Deixa o like porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias impressionantes como essa. E comenta aqui embaixo, qual seria o lugar mais assustador do planeta onde você jamais pisaria?